Fracasso não significa que você foi desacreditado, significa que estava disposto a tentar. Fracasso não significa que você tem falta de capacidade, significa que você deve fazer algo de modo diferente. Fracasso não significa que você é inferior, significa que não é perfeito. Fracasso não significa que você jamais alcançará a sua meta, significa que vai levar um pouco mais de tempo. Fracasso não significa que Deus te abandonou, significa que Deus talvez tenha uma ideia melhor para você. Ouço vozes. Eu acho que a voz da gente é um instrumento emocional. Ela atrás de um sentido, né? De um significado. Essa é a primeira coisa que dá o tom da voz da gente. E verdade, que se não tiver a verdade, não vende, não leva a mensagem para lugar nenhum. Você ouve e ela é estéril, né? Já uma voz com verdade não, ela vai lá e contagia, ela emprenha o ouvido do outro. Acho que foi quando eu era bem garoto, que eu queria muito trabalhar como vendedor de sorvetes. E a coisa mais charmosa, que eu mais ansiava, é estar com aquela caixa de sorvetes na rua, gritando. Até que um dia, depois de muito insistir na sorveteria da Dona Teresa, ela me cedeu uma caixa aos 9 anos e eu saí pela rua com a minha primeira inflexão de voz, dizendo: olha o sorveteiro. Acho que essa foi a minha primeira locução. Uma definição de um escritor que eu gosto muito, que é o Mia Couto, né, moçambicano, ele diz assim: não, eu não procuro personagens, eu procuro as histórias. Primeiro a história que faz o personagem. É a nossa história que faz a gente, não é a gente que faz a história. Por exemplo, andando na rua, eu subi na calçada com o carro, num lixo ali. Tinha ali um bandoneon totalmente destruído, mas um bandoneon alemão, né? Mandei desinfetar, mandei fazer as coisas, ele nunca vai tocar. Mas eu imaginei que ele tocou. Esse cara já deve ter emocionado gente, alguém tocou isso aí, alguém ouviu, e eu fiquei também, falei, como é que alguém, né, de uma herança familiar, conseguiu não perceber que tinha uma bela de uma riqueza nesse caso. Então está comigo, eu não sei que alma que ele carrega aqui, mas está aqui comigo. Me povoa a minha imaginação, tá bom. A coisa mais engraçada foi eu gravar um comercial de varejo, daqueles bem over, assim, escondido num canto, numa escadaria do Museu do Louvre. E antes de eu terminar os 27 segundos da peça, já chega uma segurança que no corrimão da escadaria estava todo mundo olhando para baixo e vem aquela senhora alta, forte, dizendo: "Stop, this is a museum." E eu fazendo um sinal com a mão para ela parar, porque eu tinha que terminar a peça. Então fechei e mandei para o MP3. Urgências. Bom, a minha história está vinculada ao rádio. Ainda que eu tenha quase 30 anos na propaganda, a propaganda é isso. Se eu tive, sei lá, mais de 10 mil trabalhos, e gravando institucionais, gravando campanhas de varejo, gravando documentários, mas não existe uma memória para mim disso. Isso é uma atividade que eu tenho emprestado. Agora o rádio, que ele dá para mim uma oportunidade de participar da vida das pessoas. Eu gosto de ter uma palavra boa, eu gosto de abrir um microfone e falar com pessoas sem saber quem elas são. Se elas são gordas, se elas são magras, se elas estão ricas, se elas estão doentes. Me dá um papel que transcende o profissional. Isso é um papel que eu tenho, isso é uma entrega que eu tenho que fazer. Um dia, exatamente, eu estava numa rádio importante, e aí eu recebi um telefonema de uma senhora muito educada, que já foi dizendo: olha, você vai me desculpar, eu não sou o tipo de pessoa que liga para locutor de rádio, mas você... Eu quero te falar que você mudou a minha casa desde terça-feira passada,
Meu marido tem 52 anos, foi acometido de um câncer há um tempo e ele muito deprimido, uma situação muito difícil aqui em casa. E um amigo falou para ouvir o seu programa e desde terça-feira a minha casa mudou. Eu acho que aquele dia eu dormi e falei, é isso, eu achei o papel para o Irineu radialista que vale a pena para toda a vida. É isso que eu faço, é isso que eu quero fazer, é isso que eu vou fazer, essa é a minha missão, é isso que eu estou fazendo. Eu sou um comunicador, isso é o que eu escolhi. Então essa é a minha profissão de fé. Encontrei uma frase de um cara que eu curto muito, que é o Rubem Alves. Ele disse assim, gozo da tranquilidade daqueles que perderam a esperança. Isso não é naturalmente desilusão, isso é dizer o seguinte, olha, eu não estou com exigência, não estou com ansiedade, não estou querendo cobrar nada de você, eu quero que você faça aquilo que você quer. E também não estou fazendo essa grande exigência de mim. Não é que eu me abandonei, não é que eu estou na zona de conforto e não quero me mexer. Não, eu estou numa boa, eu me libertei das coisas que eu achei que me pertenciam ou daquilo que poderia me pertencer. Então, eu acho que eu estou nesse caminho. Boots, cats, boots, cats, bum, turutum, tum, 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 tum. Boots, cats, tum, turutum, turutum, tum, tum. Eu poderia fazer isso o dia inteiro.